São assuntos mais do que suficientes para ilustrar uma conversa que vamos ter a partir de agora com André Ventura, Presidente do Chega. Boa noite, doutor, bem-vindo. E começamos justamente por esta operação Tutti Frutti, um processo que já lhe bateu à porta há 6 anos e que demora a ter uma conclusão. Como é que vê este desenvolvimento mais recente? Eu acho que depois destes anos todos, isto mostra que o Ministério Público está a trabalhar, que fez o seu trabalho, que levantou, fez a linha de investigação que tinha que ser desenvolvida, fez as diligências que tinha que ter. Evidentemente todos gostaríamos que tivesse sido num período mais curto e agora, enfim, está a ouvir os interessados, neste caso os arguidos, os suspeitos, já ouviu provavelmente outras figuras processuais e o que eu acho que era importante, mais do que, porque nós não sabemos qual é o tempo que agora a Justiça vai ter, em termos de acusação, em termos de resposta, é que os próprios, e eu acho que Fernando Medina tem aqui um dever também público, para além da questão processual, de explicar o que está em causa. Agora é público, há uma suspeita específica sobre um caso específico e era importante que houvesse aqui explicações. De resto, estes processos, como outros que têm, enfim, tomado muito do espaço público, era importante que em tempo útil e que rapidamente houvesse acusações e que a Justiça pudesse chegar a alguma conclusão, até para que a democracia se sinta protegida sobre estas matérias, nomeadamente quando envolvem dinheiros públicos, quando envolvem suspeitas de dinheiros públicos, e eu acho que aqui, portanto, há 2 coisas que têm que ser feitas. Fernando Medina dar explicações específicas, tanto quanto puder e o quiser, mas acho que era importante enquanto político. Diz-se sempre, os políticos têm os mesmos direitos que todos os outros cidadãos, mas têm mais deveres do que os outros cidadãos, e também agora que a Justiça rapidamente, penso que o Parlamento retomará em setembro e portanto poderá ser levantada esta imunidade, Fernando Medina, também que a Justiça rapidamente atue para que se possa chegar a uma conclusão. É impressão minha ou desvaloriza o facto de poderem correr 7 anos sem que estas investigações... Não, nós não desvalorizamos. Vamos lá ver, quando nós dizemos que o Ministério Público tem que atuar de forma rápida, nós também não ignoramos que em muitos dos processos, como nos casos da Operação Marquês, temos o caso da Operação Marquês há 10 anos, estes novos processos, provavelmente, da Operação Influencer, vão demorar o seu tempo também. É preciso ter a noção disso. Muitas vezes envolvem milhares de documentos, escutas telefónicas, análise de perícias informáticas, em que os meios do Ministério Público, mas também da Polícia Judiciária, são muitas vezes muito escassos. E nós metemos 3 pessoas, imagine-se mais 2 técnicos, a dizer assim, agora olhem para 1 milhão de documentos e terem as vossas conclusões. É que, repara, a minha pergunta era tudo menos inocente. Obviamente nenhum de nós está aqui a julgar o ex-ministro das Finanças, mas o que está em causa é a possibilidade de um Presidente da Câmara, suspeito de prevaricação, chegar a Ministro das Finanças. Evidentemente, se nós tivéssemos tido conclusões mais cedo, provavelmente isso não teria acontecido. Mas é o que eu lhe digo. Ou poderia ter acontecido, porque podia ser arquivado, obviamente. Sim, se o caso já tivesse todo resolvido. Mas repare, é importante nós também, por isso eu não queria desvalorizar, mas também não queria sobrevalorizar este facto, que é, todos nós, e eu acho que a Justiça tem que ser escrutinada como todos os outros poderes do Estado, todos. E portanto, o que nós precisamos é que a Justiça atue com rapidez, mas também com sensatez, e com a eficácia necessária. Para isso, não podemos exigir que processos, megaprocessos, com milhares, centenas de milhares de documentos, sejam tratados em 6 meses ou 7. Portanto, o que nós dizemos é que nós precisamos de uma reforma para acabar com esta ideia de megaprocessos, para tornar as diligências mais eficazes. Não podemos estar sempre a atirar para o Ministério Público e para a Polícia Judiciária, dizendo, bom, porque é que isto não está resolvido já? Porque são processos, como a Procuradora-Geral até disse na entrevista que deu, alguns destes casos têm pouquíssimos meios humanos e têm centenas, as pessoas nem fazem noção, de escutas, de diligências, de análise probatória, de análise de extratos bancários, são centenas de milhares. E, portanto, o que eu diria é que isto precisa de uma reforma aqui de fundo, que é, por um lado, os processos têm que ser mais pequenos, não podemos ter processos múltiplos em termos de assuntos e de pessoas e de variantes, mas, por outro lado, também é preciso que o Ministério Público, a Polícia Judiciária e outras entidades tenham os meios que precisam para fazer essa investigação. Portanto, é evidente que isto já podia ter sido resolvido e, se calhar, hoje não estaríamos nesta situação. Mas foi agora ao tempo e é agora ao tempo que o temos que analisar e que Fernando Medina tem que dar essas explicações. Só para terminarmos este assunto, acha que o facto destes processos não serem resolvidos com rapidez, e estou a falar dos processos que envolvem políticos, causa uma maior erosão da imagem pública da Justiça ou da política? Diria dos dois, porque em relação à política, naturalmente, que coloca a pressão, por um lado, nos políticos, mas também na percepção que as pessoas têm dos políticos, não é? Nós olhamos para o caso Marquês e, honestamente, o caso Marquês tem 10 anos
2014, eu acho que pouca gente compreende, e agora há novos desenvolvimentos em que o processo vai ter que ser reavaliado, penso que no Tribunal da Relação ou no Tribunal de Instrução, agora não me recordo, é incompreensível para as pessoas que ao fim de 10 anos José Sócrates nem sequer esteja a ser julgado. E, portanto, eu diria que quando isto acontece, todos são afetados. Mas também diga-se uma coisa, muitas vezes são estes arguídos, como é o caso de José Sócrates, que contribuem para isso, recorrendo, porque a lei lhes permite, também diga-se que é verdade, de tudo e de mais alguma coisa, centenas de vezes, às vezes coisas sem sentido nenhum, como a atribuição do processo a alguns juízes, e depois isto prejudica quer a justiça, quer a política. Agora, que não é bom para ninguém. Não, como digo, é bom que a Justiça agora o faça rapidamente para que possamos chegar a conclusões, mas também dos envolvidos, quando são políticos. Mais do que a questão do estatuto processual, se são arguidos, é o dever de dar explicações. E é isso que eu sempre defendi que os políticos devem fazer e que espero que Fernando Medina faça. Muito bem, viramos a página. O Parlamento está de férias. No regresso aos trabalhos, há 2 momentos que eu queria abordar consigo. No primeiro, Augusto Santos Silva vai depor presencialmente na Comissão de Inquérito ao caso das Gêmeas. Vai preparar essa audição com especial carinho. Vai ser uma audição interessante, isso não há dúvida. Agora, eu também queria que as pessoas compreendessem isso. Augusto Santos Silva vai ser ouvido porque era titular dos negócios estrangeiros na altura em que correu no consulado em São Paulo um processo estranho, na minha perspectiva, de atribuição de nacionalidade às Gêmeas. Não vai ser ouvido como antigo Presidente da Assembleia da República, ou seja, por ter sido Presidente da Assembleia da República, por ter tratado mal o Chega, por, na nossa opinião, ter exorbitado as suas funções. É naquela função. E eu distingo muito bem na minha vida, quer política, quer pessoal, as funções que as pessoas ocupam e a forma como lido com elas. Não tenho nenhum espírito, nem nunca terei de vingança, nem de ajustes de contas. Augusto Santos Silva irá à Comissão de Inquérito como ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e é nessa qualidade que será questionado. Não vou surpreender ninguém se disser, é evidente, e todo o país sabe que eu não tenho uma boa relação com Augusto Santos Silva, mas não posso dizer aqui em consciência que Augusto Santos Silva, digamos assim, é um dos principais rostos deste caso das Gêmeas. Não é, evidentemente, nós sabemos que não é, então será questionado na medida em que as suas responsabilidades de ministro exigem escrutínio. O que eu não compreendo muito bem, e honestamente, é a tentativa que outros partidos estão a fazer neste momento de desvalorização da Comissão Parlamentar de Inquérito, criando todas as dificuldades para que as pessoas não sejam ouvidas em tempo útil, para que as diligências não sejam feitas, e repare nisto, quando são os membros da Comissão que dão para fora o sinal de que não é preciso entregar os documentos, que não é preciso entregar as provas, nós estamos a liquidar a Comissão de Inquérito. E infelizmente eu hoje sinto que seja Augusto Santos Silva ou seja outro que lá vá ser ouvido, só o Chega está interessado mesmo em saber a verdade. E isso custa-me um bocadinho de olhar hoje para o Parlamento e parecer que só o Chega é que está interessado em alcançar a verdade nesta Comissão de Inquérito. O segundo momento que queria abordar consigo, obviamente, como deve esperar, é o da discussão e aprovação do Orçamento do Estado. O Chega regressa à questão da equiparação do subsídio de risco das forças de segurança às da Polícia Judiciária, que já vê agora como condição de viabilização do orçamento. A Ministra diz que está o assunto encerrado, ou seja, estamos aqui num beco sem saída. Bom, essa é a questão que o Governo é que saberá, o caminho que toma. Para nós é importante, nós sempre dissemos isso, mesmo quando foi assinado o acordo, e agora muitos estão arrependidos de ter assinado aquele acordo, mas eu também o disse hoje, publicamente, que eu compreendo, no sentido em que quem assina procura que naquele momento garanta melhores condições para si próprio. Portanto, eu compreendo isso. Agora, se olharmos para aquele acordo, ele não garanta tal plenitude de equidade e de igualdade. Nós demos desde logo o sinal de que era preciso o Governo dar um sinal neste Orçamento de Estado de que vai fazer mais para assegurar a plenitude desse suplemento de missão, o tal suplemento de risco. Portanto, para nós sim, é uma condição importante, é uma condição relevante que o Governo dê agora um passo no sentido de aumentar aquilo que começou. Importante, relevante. É uma condição determinante para a viabilização do orçamento? Nós somos responsáveis do ponto de vista financeiro, mas entendemos que é muito importante, diria se calhar incontornável, que se dê um sinal neste Orçamento de Estado de equiparação e de reparação histórica que Montenegro disse que ia fazer às forças de segurança. Portanto, se quiser usar essa palavra incontornável, sim, é incontornável. Depois das forças de segurança e dos militares, são agora também os bombeiros a prioridade do Chega em termos de forças que garantem a salvaguarda dos cidadãos? Os bombeiros têm sido, provavelmente, das classes também em Portugal mais esquecidas e mais ignoradas. Não têm carreira, não têm estatuto próprio, uma grande parte, são ignorados pelo poder político em relação aos seus meios, recebem um valor hora dos mais baixos da Europa durante o período de incêndios. É importante que se diga isto. Se as pessoas soubessem quanto é que ganha um bombeiro por hora
perceberiam porque é desta luta. Estamos a falar de 2, qualquer coisa euros. Em período de incêndios, ou seja, homens e mulheres que arriscam a vida para nos dar alguma coisa um bocadinho melhor, para fazer a segurança das nossas propriedades, das nossas vidas, dos nossos animais, dos nossos bens, 2,5 ou 6 euros. É vergonhoso e, portanto, sim, os bombeiros, eu não diria que são uma nova causa, porque sempre foram a nossa causa. Os bombeiros são hoje dos setores mais maltratados em Portugal e nós sentimos que se não formos nós, ninguém olha por eles. Portanto, nós vamos continuar a fazer este esforço para que os bombeiros tenham a dignidade que precisam em Portugal. Estamos num momento agora importante, que é o momento, enfim, maior de calor e de incêndios, mas não podemos só lembrar dos bombeiros nesta altura, nós temos que nos lembrar dos bombeiros em todos os momentos, não é só quando faz calor. E, portanto, a nossa perspectiva é de que agora é o momento de começar uma negociação séria sobre a carreira, sobre o estatuto e o valor hora que estes homens e mulheres recebem. Já para não falar das dezenas de quartéis que eu tenho visitado no país inteiro e que estão ou onde chove lá dentro ou onde há um calor sufocante, e eu acho isso uma situação absolutamente indigna para os soldados da paz. Disse-nos há poucos minutos que o Chega, obviamente, nestas questões que estão relacionadas com o debate do orçamento, que é responsável financeiramente, ou responsável em termos financeiros. Significa que o Presidente do Chega está arrependido de ter dito no Parlamento que as portagens são todas para acabar? Não estou nada, sabe? Como é que isso se coaduna com ser absolutamente responsável em termos financeiros? Sim. Sabe que o Chega, desde o início, teve levou a cabo um risco, ou seja, assumiu um risco. O risco é dizer que não quer portagens em Portugal. Isto tem riscos. Porque, por um lado, as portagens, a concessão é um valor pesado em Portugal, estamos a falar de várias centenas de milhares de euros, de milhões de euros, na verdade. Estamos a falar de uma situação que muitas vezes uma parte do país não vê muito bem, que é porque é que só aqueles que usam é que deviam pagar, e porque é que eu estou a pagar para eles também andarem em autoestradas ou em vias que são portajadas. Mas nós entendemos isto. Eu olho para a Espanha e eu não compreendo como é que Espanha quase não tem portagens, e como é que nós temos portagens em todo o lado? A Espanha também tem rei, nós temos Presidente da República. É verdade, mas é que enquanto o rei e o Presidente da República não tocam muito na questão do bolso das pessoas, as portagens tocam. E as portagens tocam mais do que isso, que às vezes é ter vistas curtas. Repare, quando as empresas percebem que têm que gastar o triplo para ir de Lisboa para outra zona do interior, então naturalmente compreendem que ter a empresa, em vez de ser em Lisboa, ser no interior do país, ou ser nas zonas mais despovoadas, traz-lhes mais custos, porque para além de todos os custos que já têm, não ter acesso a serviços essenciais, ainda têm o custo de ter os transportes altamente pagos. Portanto, nós entendemos que era importante começar um caminho, e por isso é que nós viabilizámos esta proposta. Independentemente de ser do PS, do Bloco de Esquerda ou do PCP, nós viabilizamos pela proposta em si. Ora, se o partido defendeu na campanha eleitoral o fim das portagens, com que cara é que eu podia encarar as pessoas quando se propõe o fim das portagens nas ex-scut e dizer, bom, mas agora votamos contra? É isto que, em política, as pessoas em coerência às vezes não compreendem. Essa parte as pessoas compreendem. A parte mais difícil de compreender é como é que consegue ser financeiramente responsável e defender. Porque, honestamente, estas portagens há muito tempo que já não deviam existir. Eu vou-lhe dar o exemplo da Ponte 25 de Abril. Nós já pagámos 3 ou 4 vezes a Ponte 25 de Abril. E todos os anos a Ponte 25 de Abril aumenta, criando um prejuízo enorme para as pessoas que vivem em Lisboa, que vivem na margem sul, que têm que passar pelo ponte. Ora, se nós já pagamos a ponte 20 vezes, estou a exagerar, mas é para as pessoas compreenderem, porque é que temos que continuar a pagar? A razão é só uma, porque o Estado português precisa continuar a encaixar dinheiro, gerindo o mal e desperdiçando por onde não interessa. E, portanto, se nós tivéssemos um Estado que gerisse bem, eu diria assim, bom, então nós de facto pagamos, mas temos depois um Estado que gera bem. Quando tem ministérios em que o valor do anual de desperdício e fraude é de cerca de 1.000 milhões de euros, como é o caso da saúde. Repare, 1.000 milhões de euros de desperdício e má gestão, nós começamos a perguntar-nos, então para que é que pagamos isto tudo? Para que é que pagamos estes impostos todos, estas portagens todas? Para que é que envolvemos estes recursos todos? Portanto, eu diria, é financeiramente ousado, sem dúvida. Nós reconhecemos isso, tanto que foi uma das nossas principais propostas. Eu assumo aqui que o caminho que queremos fazer não é só das ex-scut. Nós queremos acabar com todas as portagens em Portugal. Porque entendemos que agora pode parecer um custo, mas a médio prazo isto vai representar para as populações, para a economia local e para a economia como um todo, um fator de crescimento. Estou mesmo convencido disso. Estou convencido que isto agora pode parecer um custo e, portanto, para alguns podem dizer que é irresponsabilidade, mas que a médio prazo os benefícios que isto vai ter para o interior do país, para o Algarve, para várias zonas que agora estão a ser muito fustigadas com a falta de investimento, estou convencido que vamos ter aqui um benefício a médio prazo. E eu gosto de pensar o país a médio prazo e não só pensar o país a 2 dias ou a 5 dias.
O Presidente da República, na semana passada, pediu um esforçozinho a todos para que o orçamento seja aprovado. O Chega diz que teme arranjinhos. Sim. Se não houver arranjinhos, até que ponto é que o Chega pode levar o seu esforçozinho? Olha, com muito esforço, porque nós, de facto, como é sabido de todos, propusemos a este Governo que houvesse uma grande maioria de estabilidade parlamentar, fomos nós que o propusemos. O Governo não quis avançar sozinho e seguir o seu caminho, é legítimo, politicamente, e agora chegou o momento e começa a bater às portas do PS e do Chega. Dizia, por favor, aprovem o Orçamento de Estado. Mas, a usar todos os meios ao seu dispor de pressão sobre o Chega, a dizer ou aprovam ou isto vai-vos correr mal, ou aprovam ou há crise política. E repare que nas últimas semanas tem sido a ameaça de moção de censura, a dizer que o Governo só sai se for alvo de uma moção de censura, a dizer que os partidos, que o Chega tem que ser responsável. O Presidente da República entra num jogo que eu honestamente não compreendo porque é que o Presidente da República faz o jogo do Governo nesta matéria, em vez de se preocupar em ser o Presidente de todos e não distinguir entre os partidos. Agora, mesmo com isso tudo, eu vou-lhe dizer uma coisa, eu acho que o Chega está a ser o mais responsável de todos os partidos. Nós fomos à reunião, não fazemos como o Bloco de Esquerda, que disse que vai votar contra, mesmo sem conhecer qual é o Orçamento do Estado. Nós fomos à reunião, levámos propostas concretas, o Sr. Ministro das Finanças, se algum dia falar publicamente sobre isto, sabe que lá chegámos e dissemos, bom, as nossas principais áreas são esta. O que é que gostaríamos de ver no Orçamento do Estado refletido? Isto e isto. Agora, digam-nos os senhores, estão disponíveis ou não a fazer esse caminho? Dir-me-á, eu pergunto, é possível mais responsabilidade que isto? Eu acho que não, eu acho que o Chega está a ser responsável, está a fazer o seu caminho, também não nos podem pedir que abdiquemos das nossas propostas e das nossas bandeiras, senão, então, o Chega deixa de existir como partido. Se o PSD e o Governo disserem, ou é assim, ou isto vai a eleições e há uma crise política. Então isso não é negociar, isso é negociar com uma pistola apontada. Nós estamos a negociar de boa fé. Eu próprio fui à reunião, fiz questão de ir eu próprio, enquanto Presidente do Partido, à reunião com os nossos elementos das Comissões de Orçamento e Finanças, Secretário-Geral. Agora, da parte do Governo também tem que haver abertura para as questões que são importantes para o Chega. Uma vez que não tem maioria, tem que construir maiorias. Nós começámos com a atualidade e vamos terminar com a atualidade também, esta muito recente. Como é que está a seguir a situação na Venezuela na sequência das presidenciais de ontem? Com muita preocupação. Eu vou dizer aqui publicamente, eu tendo a ser prudente em matéria de política internacional e a falar de eleições de outros países, mas eu aqui tenho que dizer o que me parece evidente. Estas eleições foram uma fraude. Na minha opinião, assumo as minhas palavras e, enfim, a Embaixada da Venezuela pode não gostar, mas é o que eu acho. Foram uma fraude. Foram uma fraude. Todos os estudos independentes que existiram antes me pareciam indicar uma vitória da oposição com muita margem. Não era uma vitória à tangente, era uma vitória com muita margem. Os observadores da União Europeia foram impedidos de entrar, muitos deles. É verdade que os Estados Unidos tiveram 1 ou 2 grupos independentes, mas todos esses grupos independentes dão hoje nota, praticamente, de que o movimento era no sentido contrário. De repente, uma comissão controlada pelo governo venezuelano, é preciso dizer isto, diz que o atual presidente ganhou com 51%. Eu acho uma fraude e acho que Portugal devia exigir. Portugal não é um país qualquer na relação com a Venezuela. Nós temos mutuamente comunidades importantes num país e noutro, e portanto Portugal tem, acho eu, o direito, até para poder estar a lidar com um presidente legítimo, de exigir à Venezuela que divulgue todas as atas eleitorais que confirmem que este resultado efetivamente existiu. Achou tímida a reação do nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros? Evidentemente. Foi uma reação de quem está com medo e uma reação de quem está a medo na relação com Maduro. E nós já devíamos perceber, com o caso da Rússia, que aos ditadores nós não podemos ter medo. Nós temos que, com a voz da nossa democracia e da nossa segurança, dizer que nós não pactuamos com fraudes. Isto foi uma fraude, foi um artifício. O Estado português não pode, num dos países onde havia uma das comunidades mais importantes e com quem temos relações comerciais importantes, estar a lidar com um presidente, não temos a certeza se foi eleito. Portanto, eu diria que o Estado português devia até colocar como condição diplomática incontornável que a Venezuela, como os Estados Unidos já fizeram também, aliás, António Blinken interrompeu uma reunião que estava a ter em Tóquio para dizer isto em nome dos Estados Unidos, e acho que nós devíamos ir pelo mesmo caminho, exigir legitimidade. Se isto acontecesse em Portugal, eu tenho a certeza que outros países estavam a exigir-nos a mesma legitimidade. Portanto, eu gostava de deixar esta palavra a todos os que em Portugal, no Brasil e na Venezuela, tenho sido contactado por muitos que estão sem esperança. Eu não gosto de ver violência como esta que estamos a ver nas imagens do Now Agora, acho que isto é absolutamente lamentável. Mas eu também quero lhe dizer uma coisa. Eu compreendo a frustração das pessoas que ao fim destes anos todos se veem enganadas desta forma. Doutora André Ventura, muito obrigado e muito boa noite. Obrigado pelo convite.